Tá ótimo. Jesus te abençoe. Amém. Que Jesus possa nos abençoar nesse dia, que a espiritualidade possa nos amparar e que esse estudo venha trazer conhecimento, venha nos despertar na nossa alma, para a gente poder entender um pouco sobre o amor, como foi falado aí, tanto o amor entre relacionamentos de homem e mulher, como amizade, porque o amor ele engloba tudo, né? Então, vamos continuar o nosso estudo com esse retorno com o tema União Simpática das Almas, estudo da Revista Espírita do ano de 1862, página 298 a 309, Médium Senhora H. Ela começa com uma pergunta. Seguinte: já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? Ah, o Espírito responde: eu já te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e que souberam sofrer com resignação para expiar as suas faltas, reunirem-se primeiramente no mundo dos espíritos, onde progridem juntos a fim de obter reencarnações em mundos superiores. Então, segundo essa visão que a Revista Espírita nos traz aí, a união simpática das almas, ela está ligada ao conceito de afinidade espiritual. Uma ligação profunda e espontânea entre os espíritos que se reconhecem, se atraem, se compreendem por sentimentos e pensamentos semelhantes. Ou seja, não é qualquer tipo de relacionamento. É um relacionamento real, é um amor verdadeiro, é o um amor genuíno que pode chegar a esse ponto de poder se reencontrar e ter esse direito de estarem juntos novamente. Então, a simpatia verdadeira, ela tem harmônica, ela tem que ser profunda, tem que ser uma ligação duradoura, porque ela vai se estender por muitas existências, conforme o desejo dos espíritos. Então, a resposta que o Espírito nos deu nos revela que o amor verdadeiro ele tem sim esse poder de promover esse encontro. Quando dois espíritos se amam de verdade, esse afeto ele sobrevive à morte física e vai se perpetuar onde? No mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa! O poder que nós temos, o poder do amor é muito grande. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, 298. Aliás, vamos ter algumas perguntinhas aqui, que o Livro dos Espíritos tem muitas coisas a nos esclarecer com relação a esse tema. A pergunta é o seguinte: os espíritos se reconhecem entre si? Ó, como pergunta tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. A resposta é a seguinte: sim, como os homens que se conheceram. Ou seja, assim como eu conheço a Luísa, e aonde eu ver a Luísa, mesmo de longe, eu vou saber quem é a Luísa, eu vou saber quem é a Tabata, eu vou saber quem é a Alessandra, eu vou saber quem é Carol, as pessoas que estão em convívio comigo, assim vai ser quando nós chegarmos do outro lado. Nós vamos também nos reconhecer. Os espíritos, eles veem suas vidas passadas e sabem por que se amam. Não vai ser nada por acaso, eles vão saber, vão entender o que está acontecendo. Mas para os que se amam de verdade se encontrarem, não basta só vontade, não basta só querer. Tem uns requisitos muito, muito importantes. Um deles nós lemos lá em cima: expiação de suas faltas com resignação. Então, é um das prerrogativas para que esse encontro aconteça. Um outro, que é também muito importante, eles precisam estar no mesmo patamar vibratório. Isso também é de extrema importância. O que é isso? Estar em nível semelhante de evolução moral, emocional e espiritual.
Não pode haver muita diferença de evolução. E isso vai permitir o quê? Que se sintonizem energeticamente de uma forma harmônica, como tem que ser. Então, segundo o texto, esse reencontro ele acontece primeiro aonde? No mundo espiritual. É lá que eles vão continuar esse processo evolutivo juntos. Inclusive, com a possibilidade de reencarnarem na mesma ocasião, no mesmo lugar, e podem até planejar reunir-se pelo laço que eles desejarem. Que coisa tremenda! Eu acho que é muito assim, é uma bênção você encontrar o amor verdadeiro aqui na Terra e ter esse desejo de que esse amor se perpetue. Isso é uma coisa tão difícil. Então, a gente pode ver, como foi falado aí pela Luiz no início, que não é só relacionamento de homem e mulher. Tem muitos amigos que se amam muito. O amor fraternal, eu acho que é o amor mais real, mais verdadeiro. Tem pessoas que se amam tanto como amigos que não querem nem se relacionar de outra forma, que é para não estragar o relacionamento, na verdade. Tanto que aqui fala assim, na revista, nos fala: uns pedirão para serem pais de um espírito que lhes era simpático. Ou seja, se quer ser pai, porque não tinha relacionamento de homem e mulher, é amizade. E qual a intenção? De terem a felicidade de os dirigir por um bom caminho, onde terão, e outros terão a graça de se unir para o matrimônio, querer continuar o relacionamento, querer vivenciar a continuação de muitos anos dessa felicidade que eles vivem, desse amor verdadeiro. É bom nós frisarmos o seguinte, que nós estamos falando de casamento entendido como uma união de dois seres que definitivamente decidiram que não querem mais se separar. Então, não é qualquer relacionamento, não é qualquer união. Não é só relacionamento que envolve química, como nós falamos ainda há pouco lá no estudo do Evangelho, do lar. Química não vale muito aqui nessa situação. A química vai ficar aqui, a química acaba aqui e lá ela é apagada completamente, não existe. Então, não é desse tipo de amor que nós estamos falando. Então, a visão que nós temos aqui na Terra sobre o casamento é completamente diferente da visão dos mundos superiores. Nos mundos superiores, é compreendida de uma forma mais elevada, de uma forma espiritualizada. O amor é a base da união. Então, não há lugar para quê? Para interesses materiais, coisas que são tão importantes aqui na Terra. E esses interesses materiais é que geralmente destroem os relacionamentos. Lá não existe isso. Segundo o texto, lá é lugar de felicidade, de liberdade, de alegria. Diz o texto também que os laços são flores e de amor. A gente não consegue nem mensurar o que significa um relacionamento, um amor que é dito assim, como flores e de amor. Ou seja, um amor que vai além da atração física e emocional. Um amor que busca uma conexão espiritual, um crescimento em conjunto. Não, segundo o texto, fala assim: não penseis que por isso serão menos duráveis. Por que está falando isso? Porque a gente pensa que o relacionamento físico é mais importante. E que é por isso que durar, porque se o relacionamento físico não for bom, não dura. E como é que vai ser lá? Que não tem esse tipo de coisa lá. Ele finaliza esse parágrafo com essa frase: não penseis que por isso serão menos duráveis, porque é só o amor. Então, casamentos de almas perante Deus visa o quê? A evolução mútua, o crescimento em conjunto, o apoio no cumprimento das tarefas espirituais. Essa é a lei do amor dos mundos superiores. E os privilegiados que vivem nessas regiões abençoadas, eles sentem-se seguros, fortemente ligados a esse sentimento tão sublime, uma coisa tão pura. É um sentimento
que não dá nem para a gente entender, porque a gente não conhece esse tipo de sentimento. Diferentemente dos que vivem na Terra, o tempo todo está havendo essa ligação, esse parâmetro entre o mundo espiritual e o mundo físico. O que fala o texto? Diferentemente dos que vivem na Terra, que muitas vezes desprezam os mais sagrados compromissos. Oferecem o quê? Um terrível espetáculo de uniões perturbadoras, influenciadas por vícios, inveja, injustiça, desamor, desprezo, infidelidade e tantas outras coisas que a gente sabe que existe no nosso planeta, no nosso mundo terreno. Atitudes que só vão nos levar aonde? Ao mau caminho e à infelicidade. Apesar desse quadro, né, desse quadro que a gente pintou agora, por que nós temos essa necessidade misteriosa, mas irresistível de amar? Como diz o texto, de amar longamente, de amar sempre. Por que essa necessidade? Porque o amor é a lei maior. Como nós somos centelhas divinas, nós trazemos em nós esse impulso natural de amar. Nós precisamos, porque Deus é amor. Então, nós nascemos com esse sentimento natural que brota em nosso coração. E o que o nosso coração quer? A felicidade. O que nós buscamos? Sempre a felicidade. E a recompensa de Deus não poderia ser outra. Só poderia ser a realização dos nossos sonhos de amor. É pelo amor que nós nos tornamos mais humanos e mais divinos ao mesmo tempo. Porque o amor, ele vem nos unir a Deus diretamente e nos tornamos humanos e divinos. Assim como os espíritos sofredores, destinados à provação, escolhem, muitas vezes, as mais cruéis expiações, muitas vezes, expiações duras, que vão trazer realmente muito sofrimento para que aquilo se resolva o mais rápido possível, os espíritos felizes e regenerados são destinados a depurar ainda mais a soma da felicidade. Quando eu vi essa palavra depurar a soma da felicidade, eu fiquei pensando, gente, a gente tem uma ideia de depuração como algo ruim, não é algo dolorido, algo difícil. Mas depurar, o que significa depurar? Purificar, refinar, eliminar impurezas. Ou seja, o que isso tem a ver com o amor? Significa purificar aquilo que nós acreditamos ser felicidade. Porque nós estamos longe de entendermos o que é a verdadeira felicidade. Nós não temos ideia do que seja isso. A gente tem uma vaga ideia. Momentos felizes. O que é realmente, a gente não sabe. Então, essa depuração vem até que reste a felicidade. Felicidade que é aquela alma de quem está em paz com si mesma. Porque quem está em paz, Rubi, se eu estou em paz, pode vir a tempestade que vier, eu estou em paz. Eu vou conseguir superar o que vier na minha frente e vou estar coladinha com Deus também. Temos uma segunda pergunta que fala assim: nós nos reconheceremos nessa nova e feliz existência? Sim, essa resposta já é minha, tá? E essa é uma das melhores certezas, mais consoladoras que a doutrina espírita nos oferece. Mas a resposta do espírito é o seguinte: a resposta começa com uma pergunta. Se não nos reconhecêssemos, seria completa a felicidade? Sem dúvida que sim, pois nesses mundos privilegiados, todos os seres são destinados a serem felizes.
Olha que maravilha, nesse mundo feliz. As perguntas continuam, mais uma. Mas seria isso a perfeição da felicidade? Para aqueles que, separados bruscamente na mais bela época da vida, pedem a Deus para se unirem em seu seio, o que a resposta nos ensina? Que mesmo nos mundos mais elevados, a completude da felicidade inclui o quê? O reencontro recíproco das almas, com memórias vivas das antigas afeições. A ausência dessas memórias, do reconhecimento imediato, ele só ocorreria se um véu ocultasse o passado. Mas isso impediria o quê? A plenitude da felicidade, do desejo por espíritos que se amam profundamente, iriam esquecer o amor, o que viveram, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós, seus filhos, sejamos felizes, de verdade. Então não tem véu. Chegou do outro lado, é tudo descortinado. Você fica sabendo, reconhece, encontra amigos, família. Felizmente, nada nos é oculto no mundo espiritual. A pergunta 150, no item A do Livro dos Espíritos, nos fala o seguinte: 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? A resposta do espírito: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, nesse mundo superior, tudo é feito para que a felicidade dos que nele habitam seja completa. Tem uma observação que o espírito faz. Como ele faz muita comparação, né, entre a Terra e o mundo espiritual, ele faz o seguinte: ele diz que de forma alguma ele está criticando as leis humanas que regem o casamento e a aprovação das uniões que não são duráveis e uniões que não são oficialmente reconhecidas. Como as leis, as únicas leis, na verdade, imutáveis, são a lei divina. Não tem outra. As humanas, no entanto, elas devendo ser apropriadas ao costume, ao clima, então, logo não tem como ser, né? Ela é imutável, porque tem que mudar conforme a necessidade. Então, no momento em que a lei é feita, ela tem razão, ela tem uma utilidade, mas essa utilidade pode mudar a qualquer momento. Hoje ela pode ser boa, amanhã não ser. Então, dentro de um casamento, nós sabemos que há o que aqui na Terra? Exigências sociais. Há interesses materiais a serem garantidos. Há necessidade de ser regulado por lei. Então, é pertinente nós pensarmos que no mundo superior, onde não tem nada disso, onde não existe isso, não existe o mal, não existe, os espíritos maus lá são excluídos da encarnação. Então, consequentemente, as uniões lá resultam simplesmente de simpatia e não de cálculo. Por que não de cálculo? Porque não tem esse negócio de, eu vou casar com o fulano porque o fulano tem dinheiro, eu vou casar porque eu não trabalho, eu preciso de alguém que me sustente. Não existe cálculo. Lá não existe isso. Lá é só o amor. Só o amor. Outra coisa importante a ser considerada é que os espíritos, eles vão se desmaterializando à medida que se elevam, que se depuram, ou seja, cada vez menos, conforme vamos evoluindo, a matéria menos vai importar. Então, se nós estamos falando de mundo espiritual e de mundo feliz, é natural que isso já não exista mais para aqueles espíritos.
Só nas fileiras inferiores que a encarnação ela é material, tem esse valor material. Para os espíritos superiores, isso não existe mais. Eles já têm um grau elevado de desenvolvimento moral e intelectual. Então, eles escolhem ou aceitam reencarnar ou para auxiliar a evolução da humanidade ou para aprimorar as suas próprias qualidades. Outra coisa interessante no mundo do superior, lá não tem procriação, não existe, pois isso se dá pelo corpo, não pelo espírito. Então, nós sabemos também que o espírito não tem sexo. Nós podemos confirmar isso aonde? Na pergunta do Livro dos Espíritos, eu separei 3 perguntas aqui. Uma fala assim, os espíritos têm sexo? Kardec já foi assim, direto, né? Kardec tem umas perguntazinhas assim que não deixa dúvida. Aí o espírito responde: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, ou seja, da estrutura corporal do ser humano. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. A outra pergunta está na 201, que fala assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência ou vice-versa? Resposta do espírito: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E a terceira pergunta que eu separei foi: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? A resposta é: pouco importa. Não tem a menor importância. Por quê? Porque vai depender das provas que o espírito tiver que sofrer. Então, uma afeição pura é o único objetivo da união no mundo dos espíritos. Uma união de amor, como nós lemos lá em cima, são flores e amor. Então, nós vamos finalizar com uma breve reflexão sobre um texto que sugere aqui, intitulado Uma Telha, psicografada pela médium senhora C. A história é o seguinte: um homem veio passando pela rua e uma telha caiu no seu pé e ele disse: que sorte! Mais um passo eu teria morrido. Então, o único agradecimento que esta criatura teve a Deus foi: que sorte! Entretanto, pouco tempo depois, esse homem adoece e morre na sua cama. Por que então foi preservado daquele acidente para morrer alguns dias depois? Isso a gente vai entender daqui a pouco. O incrédulo diria assim: ah, foi o acaso. Assim como ele mesmo disse na ocasião, né? O homem que morreu. Que sorte! Foi a única coisa que ele falou. De que adiantou se livrar da morte no primeiro acidente e sucumbir no segundo? A sorte o favoreceu naquele momento? Com certeza, ele não morreu. Mas o favor não durou muito. A essa pergunta, um espírito responde. Esse é que é o lado legal dessa história. Quando passamos por uma situação dessas, nós temos que ver nisso um aviso do céu, que está nos mostrando o quê? Que a nossa vida está sempre por um fio. Nós costumamos fazer planejamento para tudo que é viagem que a gente faz, não é verdade? A gente não viaja sem planejar, sem arrumar a mala, sem procurar tudo que a gente precisa para que a viagem seja perfeita. Partimos sem receio. Por quê? Porque tudo está organizado. Separamos toda a provisão, se caso seja de ônibus, um lanchinho para comer no meio do caminho, na estrada, tudo para que a viagem seja um sucesso. Se for, no caso de um lugar onde a gente desconhece, o exterior, por exemplo, a gente vai o quê? Estudar o mapa da região, ver uma carta de recomendação, se for o caso, se precisar. A gente faz tudo perfeito. Preparamos tudo com antecedência.
Por que nós não temos esse mesmo zelo, esse mesmo preparo com a nossa viagem para o mundo espiritual? Uma boa pergunta. Nós não temos certeza se amanhã nós estaremos aqui. Não sabemos. Estamos preparados para essa grande e inevitável viagem? Porque essa viagem não tem como dizer, vou, agora não, na próxima. Assim como eu posso desistir de uma viagem que eu vou fazer aqui na Terra, vou para o Rio, vou para Manaus, vou para... não, vou cancelar. Não tem. Não tem como você não ir. Chamou a senha, como diz o povo, tem que estar presente, tem que ir. Deus, ele está sempre nos alertando através de acidentes. Gente, isso aqui foi uma coisa tremenda que eu entendi, que eu não sabia disso. Desses alertas que Deus nos dá através de acidentes que nós escapamos. Deus está dizendo o quê para a gente? Filho meu, você está pronto? Qualquer hora pode ser, se prepara. Ou o que a gente vai dizer para Deus? Deus, espera um pouquinho aí, ainda não estou pronto, não. Não tem, espera um pouquinho aí. Tem que ir. Nós, espíritas, nós sabemos perfeitamente o que nós devemos fazer. Que preparativos devemos tomar para essa grande viagem? Né? Quanto nós temos que lembrar que quanto mais a gente é esclarecido, mais somos cobrados. Se nós sabemos, nós não temos a desculpa de dizer, eu não sabia. Nós sabemos, então tem que fazer a coisa certa. Para o mundo espiritual, a coisa mais importante para a gente é essa viagem. É a mais importante do que qualquer outra viagem que eu fizer. No entanto, a gente não pensa nisso. A gente não se preocupa com isso. E é justamente de como que vai ser o preparativo dessa viagem que vai depender a nossa felicidade futura. É justamente de como nós estamos fazendo, preparando para esse dia. Nós temos uma vantagem. Para onde nós vamos, não tem novidade. Nós somos espíritas, estudiosos. Falei isso na última palestra. Não conheço um povo que estuda mais do que espírita. Então, nós sabemos que provisão que nós temos que dar para essa viagem. O que é que não pode faltar na minha bolsa? As minhas boas ações. Nós sabemos que lá tem um monte de gente que a gente conhece. Amigos, parentes, então não vai ser novidade para ninguém. Infelizmente, uma coisa é certa, só aqueles que não estão preparados serão surpreendidos pela morte. Então, nós devemos manter a nossa vida organizada, nossa vida física e espiritualmente. Os negócios que nós devemos pôr em ordem é o quê? Liberação do perdão aos que nos ofendem. Os erros que nós cometemos para com o nosso próximo, temos que nos apressar em reparar. Sabe por quê? Porque os erros são dívidas. Dívidas de que só o perdão é a quitação. Não tem outro caminho. Então, nós devemos nos apressar, porque a hora da partida, ela pode soar a qualquer momento, e a gente não sabe que dia vai ser. Nós não devemos ter medo da morte. Nós devemos ter medo dela, sim, se ela nos pegar desprevenidos. Eu vi uma história que eu vou contar para vocês rapidinho, que eu estou com tempo aqui, que eu ouvi sobre o desencarne de Chico. Vocês conhecem essa história de Chico Xavier, como ele desencarnou? Eu achei muito interessante. Eu quero contar para vocês, é muito rápido. No dia que Chico desencarnou, segundo, né, eu ouvi um palestrante aí falando, no dia que Chico desencarnou, ele levantou cedo, pegou seu paletó, né, seu terno, o mais bonito que ele tinha, o mais novo, separou, escolheu sapato, gravata, escolheu tudo. Ligou para o seu barbeiro e falou assim, ei, eu preciso fazer minha barba. Aí o barbeiro falou assim para ele, olha, Chico, infelizmente eu não estou na cidade. E ele falou assim, amanhã eu estou aí.
Se você quiser, amanhã eu faço. Aí Chico falou assim para ele: ó, amanhã é tarde demais. Eu preciso para hoje. E o barbeiro falou assim: então tá bom, então eu vou mandar um substituto. Você vai gostar muito do trabalho dele também, com certeza. Ok. Chico se preparou, tomou banho, pediu para fazer um café, quis tomar um café fresco. A irmã dele ficou até achando assim, para onde que esse homem vai, né? Uma hora dessa, todo aparentado, todo arrumado. Faz um café fresquinho, ele pediu o cafezinho, tomou o café. Quando ele acabou de tomar o café, ele deitou na sua cama, botou as mãos no peito, suspirou e falou: graças a Deus. E desencarnou. Eu não sei se é verídica a história, mas o palestrante falou que sim. Então, que maravilha é a gente estar preparado para a partida. Que bom é a gente não ter medo, a gente saber que está quitado tudo, que não devemos nada. Eu quero finalizar com uma frase aqui do Espírito de Verdade, que fala assim: devemos nos apressar, pois a hora da partida pode chegar repentinamente e não teremos tempo para refletirmos em mais nada. Gratidão por mais essa oportunidade. Agradeço a Luísio e a todos aqui. Que o nosso Pai Maior nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja sempre nos amparando, nos guardando, nos direcionando. E que o Pai e o Mestre Jesus esteja sempre com a mão sobre nós. Obrigada. Então, pronto, Solinha. Queridos irmãos, nós vamos elevar o pensamento ao Pai de amor e bondade. Lembrando que trazemos cravado na intimidade do nosso ser o roteiro de ascensão que necessitamos trilhar a fim de nos tornarmos, de fato, imagem e semelhança do Criador, porque originamos da essência maior da vida. Portanto, vamos nos elevar, sublimando-nos espiritualmente, capacitando-nos em emissário da luz e mantenedor da paz. Mestre querido, pedimos neste momento o amparo espiritual, que mãos bondosas possam se estender sobre todos aqueles que necessitam. Que dessas mãos luminosas, fluidos benéficos possam chegar a cada um de nós, ao nosso querido Delano, que está internado no hospital, que possa receber o passe neste momento. Este passe auxiliando na sua cura. Esses fluidos benéficos penetrando o seu ser espiritual e chegando até o corpo físico e auxiliando assim na sua recuperação. Pedimos também que cada um neste momento possa sentir o benefício do passe, os fluidos benéficos, retirando de nós a tristeza, a angústia, o remorso, retirando de nós tudo aquilo que não nos faz bem e que possamos receber essas energias de amor, nos trazendo alegria, leveza, amparo e também seguindo esse roteiro de luz que é o Evangelho de Jesus,
possamos trilhar com alegria nesta caminhada evolutiva, podendo assim direcionarmos nossos pensamentos para que o amor tome conta do nosso ser, do nosso pensamento e a gratidão por tudo que recebemos, por todo o amparo. E vamos, queridos irmãos, continuar a nossa vibração com a música. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz no mundo novo com Jesus. Teu reino em nossos corações. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laço insolúvel se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. E as bênçãos divinas se estendam sobre todos nós. Que assim seja.